Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Vejam, nossa aula de hoje vai ser uma aula de revisão para a nossa avaliação de arte, certo? Então vejam, eu quero dar algumas informações antes de nós começarmos. Pessoal, vejam bem, esta semana nós não teremos atividades de artes, porque, vejam, eu passei bastante coisa, bastante materiais, bastante atividades, e aí vocês não vão se preocupar com a atividade desta semana, certo? Para vocês de arte só vai ter a fichinha de estudos de vocês, certo? Então, vejam bem, vocês vão fazer a atividade de revisão de artes que eu já passei, quem não fez, faça. Coloque o livro de artes em dia, todas as atividades da primeira unidade, façam as atividades da primeira unidade, deixem tudo em dia, certo? Façam a atividade de revisão. Para a aula de hoje, vocês vão precisar da nossa ficha de estudos, que é aquela ficha de estudos, que é a revisão de todos os assuntos de arte da primeira unidade, certo? Então, vocês vão precisar dessa ficha de estudos. Quem conseguiu imprimir, beleza. Quem não conseguiu imprimir, anota no caderno, certo? Professor, não estou com a ficha de estudos aqui agora, nem estou impressa, nem anotei no caderno. Então, você vai fazer o seguinte, você vai assistir essa aula de revisão, e depois você vai pegar a ficha de estudos para poder fazer a sua revisão. Certo, pessoal? Beleza? Como é que vai ser a revisão? Estou com a ficha de estudos aqui aberta no computador. Então eu vou começar a ler ela parte por parte e vou explicar para vocês. Certo? Beleza? Vamos lá. Então, ficha de estudos de arte da primeira unidade, assuntos gregos, cultura e arte, teatro na Grécia. Vamos lá. Primeira parte da ficha. A arte grega abarca todas as manifestações artísticas e revela as histórias, a estética e mesmo a filosofia desta civilização. Então a arte grega, ela compreende o quê? Ela compreende a história, a estética, né, que é a aparência da arte. Então a aparência da construção, a aparência do templo, né? A aparência das estátuas. Que mais? A arte grega também acaba englobando um pouco da filosofia da Grécia, que queria explicar a origem do homem, né? O sentido da vida humana. Parte 2. A arquitetura grega, por exemplo, era baseada em linhas retas, e estas até hoje servem de inspiração para as cidades modernas. Além disso, a utilização de materiais como mármores e tijolos é bastante característica na arte grega. Uma forma de se estudar a arte e a arquitetura grega se dá pela arquitetura. Então, quando nós vemos, né, aqueles templos grandiosos, né, belíssimos, né, os templos que abrigavam as estátuas dos deuses, né, quando nós vemos lá na Grécia, na cidade de Atenas, né, nós temos lá um templo grandioso dedicado a deusa Atena, né, deusa da justiça e da sabedoria, né. Então você tem milhares de construções gregas que expressam bem a arte da Grécia. Então, se você quer compreender e entender um pouco da cultura e da arte grega, você tem que observar as construções e os templos. Tanto é que, como exemplo de arte grega e escolas da Grécia Antiga, a gente geralmente cita as colunas, né, dórica, jônica e coríntia, né? Essas colunas elas representam e expressam muito bem a arte e as escolas artísticas da Grécia Antiga, os vários estilos de arte da Grécia Antiga. Né? Terceira parte. Os deuses eram representados em templos, escolas, parques públicos e academias de filosofia. As academias de filosofia eram as escolas de filosofia. Os homens depositavam nestes seres suas esperanças, frustrações e desejos. Eram representados com aparência humana, com exceção do fato de possuírem poderes divinos. Quer dizer, você tinha, né, as deusas representadas como mulheres, com seios, cintura fina, né, a cintura mais alongada. Você tinha os deuses representados como homens fortes, né, com barba. Então os deuses eram representados como seres humanos. Nas esculturas, nas estátuas gregas. A única exceção é que eram seres divinos, né?
Próxima parte. Sim, nós temos aí uma imagem que tem assim, ó, detalhe de escultura grega, né? É geralmente isso é um afresco, né? Um afresco é como se fosse um mural, né? Próxima parte. As pinturas e esculturas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas. De acordo com os princípios da filosofia grega, esta talvez seja a principal característica da arte grega, o que a torna singular e cujas influências são visíveis até os nossos dias. Quer dizer, as principais características da arte grega eram o quê? O belo, né? A beleza. A arte grega tinha que representar de maneira mais bela possível o seu objeto, né? De representação. O homem, as pessoas, as mulheres, os deuses, os templos, tudo tinha que ser perfeito, né? A beleza tinha que ser perfeita. Próxima parte. Podem ver que não tem nenhum deus com nenhuma deficiência, né? Não tem nenhuma estátua de nenhum deus deficiente ou com qualquer problema, né? Não tem deuses feios, né? Só bonitos. Vamos para a próxima parte. Tem assim. No estudo sobre a arquitetura grega, podemos observar suas polis. Polis era o nome das cidades, né? Cidade em grego era poli. E seus grandes paternons. Paternons eram os templos, né? Então, templo em grego é paternon. Entretanto, a identificação e estudo da arquitetura grega se caracteriza por três estilos: dórico, jônico e coríntio. Então, essas três escolas, veja, são três colunas: coluna dórica, coluna jônica e coluna coríntia. Essas três colunas representavam o que? As escolas de arte da Grécia Antiga. Veja que cada uma é de um jeito, né? Cada uma é de uma forma. Algumas são mais bonitas, né? Como a coríntia é mais detalhada. A jônica é meio termo, né? E a dórica é mais simples. Próxima parte. Teatro grego, além dos atores, contava com o coro. Quem era o coro? Era o júri, né? Aqueles que iriam dizer como é que ia ser o final da peça, né? Comentavam a cena e explicavam as sutilezas das temas para o espectador. Então, o júri ele explicava para as pessoas: olha, agora, né, Ulisses vai embarcar no navio rumo a uma aventura, né, junto para Troia. Então, Hércules agora vai enfrentar a Medusa, né, para conseguir concluir um dos seus trabalhos. Então o júri contava, né, aos espectadores o que é que a história estava querendo dizer, né. Então a tragédia grega constituiu uma das maiores heranças artísticas desse povo. Quer dizer, havia a tragédia e a comédia, né, no teatro grego, mas a maior delas era a tragédia, né. A tragédia se destacava mais do que a comédia, porque a tragédia contava mais coisas da vida real, né, enquanto a comédia ela era uma coisa mais irônica, né? Nem sempre as comédias eram acontecimentos reais. Tem aí, ó, uma imagem, Paternon em Atenas, Grécia, um dos principais monumentos do período clássico. Quer dizer, o Paternon, que é o templo de Atenas, o templo grego de Atenas, era o local onde ficava a estátua da deusa Atena, né? Uma estátua belíssima. Ela era iluminada por tochas, né, de fogo, e essa estátua, ela, com o passar dos anos e a chegada do cristianismo, ela foi destruída, né? Próxima parte. A Península Itálica, local onde se originou o Império Romano, acabou por assimilar grande parte da cultura grega, religiosidade e arte da Grécia. Os romanos absorveram grande parte dessa cultura. Então, quando os romanos eles absorveram a arte e a religiosidade da Grécia, aquela nova cultura, a fusão entre a cultura grega e romana, ficou conhecida como greco-romana. Greco-romana é a fusão da cultura grega com a cultura romana. Temos aí uma estátua, a estátua de Vitória, de Samotácia. Tem aí o ano 200 a 190 a.C. Não há a data precisa dessa estátua. A idade dela fica entre 200 e 190 a.C., quando ela foi feita, né? Foi esculpida pelo seu artesão. Próxima parte. Os deuses só eram retratados na escultura grega em todos os momentos de sua história, não havendo um momento específico do ano para essas representações. Então, quer dizer, não havia um momento do ano em que os deuses eram, por exemplo, quando um artista ia fazer
uma escultura, uma arte da Grécia, uma arte de um deus grego. Ele só ia fazer, por exemplo, Atena quando nasceu. Não, ela ia fazer, o escultor ia fazer Atena jovem, Atena velha, Atena disfarçada de uma bela donzela, né? Para atrair atenção. A mesma coisa seria Zeus. O artesão iria representar Zeus crescendo numa caverna isolada do seu pai, né, para que o seu pai não devorasse. Depois aquele artista retratava Zeus enfrentando o seu pai e no final retratava Zeus como o rei dos deuses, né, da Grécia. Né? Então eles retratavam os deuses em várias, né, eram a história, né, a história dos deuses. Eles retratavam toda a história dos deuses, todo o trajeto, todo o período, todos os acontecimentos. Né? Não retratavam um acontecimento só específico da vida daquele deus. Próxima parte. Frequentemente ouvimos falar em arte greco-romana, olha lá, e isto ocorre pois a arte grega influenciou a arte romana. Os romanos tentaram imitar a arte grega porque ficaram impressionados com ela por ocasião do domínio da Grécia. Quer dizer, quando a civilização grega começou a decair, começou a perder a sua importância, o Império Romano foi até lá e conquistou os gregos. Os gregos foram conquistados pelos romanos. E tudo que os gregos tinham para os romanos era belíssimo, a filosofia, as escolas, as artes, os templos, tudo isso para os gregos, os seus deuses, era uma coisa impressionante. O que foi que os romanos fizeram? Os romanos foram lá e absorveram, pegaram para eles, pegaram os deuses, pegaram Zeus, transformaram em Júpiter, pegaram Atena, transformaram em Minerva. Então eles mudaram os nomes dos deuses, né? Pegaram até mesmo as formas dos gregos se vestirem, né? Vejam que nas imagens, nos desenhos, nas fotos, né, nós vemos os romanos, né, vestidos como gregos. Né? E a gente tem também, dentro da cultura romana, até o uso do grego. Né? O grego ele vai passar a ser a língua universal. Né? Até o século I depois de Cristo, século III, a língua grega vai ser a língua universal, usada por todas as pessoas. Né? Ela era a língua diplomática, a língua que era utilizada para viagens. Se você soubesse falar grego, onde você estivesse, você conseguia se desenrolar e se safar de qualquer problema que você tivesse. Né? Então a língua grega ela era universal. Tanto é que Paulo ele falava grego, né? E as cartas escritas para os apóstolos do Antigo Testamento foram em grego. Última parte para a gente encerrar. No declínio da civilização grega, os romanos acabaram por assimilar boa parte das tradições dessa civilização, permitindo de certa forma a preservação da arte grega. A nova arte desenvolvida pelos romanos ficou conhecida por greco-romana. Então quer dizer, a arte grega, filosofia grega, as estátuas gregas e muita coisa da Grécia só sobreviveu e chegou aos nossos dias de hoje porque os romanos eles pegaram muita coisa para eles e eles preservaram e mantiveram até os dias de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouco desse conteúdo que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender, revejam, vejam de novo esta aula, respondam a atividade, estudem, certo, pessoal? Sexta-feira estaremos ao vivo e a cores com a nossa aula. Certo, pessoal? Um abraço, minha gente. Até a próxima. Tchau.